Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da quinta semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 7, de 9 a 13, que nos diz assim: Naqueles dias, Salomão convocou junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés havia ali, que tinha deposto no Monte Horebe quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Amados irmãos e irmãs, a Arca da Aliança, que era, na verdade, uma estrutura, que foi criada pelo povo lá desde o Êxodo já, que simbolizava o próprio Deus caminhando junto com o povo. Dentro da Arca da Aliança, geralmente se tinham as tábuas de pedra, que ainda nesse contexto ainda estavam, também maná, que foi aquele pão descido do céu, e a vara de Arão, que foi sacerdote. Só que numa época, a Arca da Aliança acabou sendo capturada. Depois eles conseguem pegá-la de volta, e agora o próprio Salomão construiu o templo, o famoso templo de Jerusalém, e agora a arca vai ser colocada em Jerusalém. Jerusalém que depois então passa a ser ali o centro religioso, e também cultural para o povo daquele tempo. Então estamos aqui diante de um momento que é muito importante dentro do reinado de Salomão. E eu quero trazer alguns elementos que eu acho que valem a pena a gente então refletir aqui dentro. Primeiro, o texto já nos diz que a Arca da Aliança ainda continha as 2 tábuas de pedra, que contém aí os 10 mandamentos. Essas tábuas de pedra, que muito mais do que um conjunto de 10 regras que nós precisamos seguir, elas indicavam a aliança que Deus fez com o povo e que o povo deveria cumprir, então, algumas regras específicas para manter essa aliança sempre viva. Então nós estamos percebendo que para o povo a fé não era uma mágica, mas na verdade a fé implicava em fidelidade à aliança, fidelidade àquilo que Deus um dia falou. E o pessoal não podia esquecer dos feitos do Senhor. Então, ao olhar para a Arca da Aliança, eles lembrariam da lei, da palavra, daquilo que Deus então também disse. A segunda coisa que eu acho que é interessante é que Salomão convoca a todo mundo, Anciãos, sacerdotes, levitas, chefes. Então não é apenas o rei que vai fazer aquele momento celebrativo, mas esse evento acaba trabalhando com todo mundo. E aí vem um elemento interessante. A fé não pode ser vivida apenas no aspecto individual. A fé não é algo individualista, mas a fé foi feita para ser vivida no aspecto comunitário. E é isso que a gente também vê aqui no texto. Mas o terceiro e último elemento que eu queria pontuar neste vídeo é que quando a Arca da Aliança é introduzida, diz o texto que uma nuvem acaba aparecendo ali. Deus está presente, se acreditava, obviamente que a Arca da Aliança, o próprio Deus ali presente, mas é um Deus que está presente, mas ao mesmo tempo é misterioso, porque a nuvem, ao mesmo tempo que revela que Deus está ali, também esconde a sua presença. É aquela ideia de que Deus está presente, mas ele não está ali para ser controlado, para ser manipulado.
Por isso que nós temos um Deus que ainda está nesse contexto de mistério. Vou dar um exemplo. Eu estou me preparando para uma palestra que eu vou ministrar hoje à noite numa comunidade, e foi me pedido para poder falar sobre aquele texto de Marta e Maria dos Evangelhos, um texto muito conhecido do evangelista Lucas. E lá, se você observar, Marta acolhe Jesus em sua casa, e ela começa a estar ocupada com muitos afazeres, e de repente ela se incomoda porque Maria está ali sem fazer nada junto dela, e ela questiona Jesus. Você não se incomoda com o que está acontecendo? Peça para ela vir me ajudar. Marta acaba ultrapassando um limite que é extremamente importante para nos distinguir se nós somos discípulos ou mestres. Discípulo não é aquele que manda. Quem manda é o mestre. O discípulo está aqui para ser guiado pelo mestre. O discípulo está aqui para ouvir o mestre, obedecer o mestre, né? Seguir os passos do mestre. E, amados irmãos e irmãs, o fato de que a nuvem aparece é para nos dizer: Deus não quer ser mandado. Deus não quer ser manipulado. Deus não está aqui para ser dominado. É Ele que domina. É Ele que manda. É Ele que tudo governa. E eu acho que é interessante a gente entender essa dinâmica, né, desse mover de Deus. Quantas vezes queremos mandar em Deus mais do que Ele mesmo? Parece que queremos ser deuses do próprio Deus. Isso não existe. Que nós possamos então iniciar esta semana com essa reflexão, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 da noite no estudo do Evangelho também desta segunda-feira. Até mais.